Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez aqui, abrindo nossas câmeras, microfones, para ter um papo sobre arte, cultura, sobre literatura. Coisas que, como eu sempre digo, nos fazem bem, fazem a gente ser pessoas melhores, relacionar melhor. Ainda mais esse ano, com essa bagunça toda de eleição, questões de economia mundial. Aí a gente bater um papo sobre coisas que nos fazem bem, é sempre gostoso. Deixa eu começar o nosso programa com a pergunta que eu começo sempre. Eu quero saber, quem é Paulo Monteiro por Paulo Monteiro? Essa é uma ótima pergunta, Sérgio. É sempre difícil falar da gente mesmo. Eu vou começar com adjetivos. Eu acho que eu sou uma pessoa inquieta. Opa, ótimo. Que gosta muito de viver e sabe que essa vida é uma passagem, então a gente tem que aproveitá-la. Sim. E que ama o conhecimento, ama a experiência, a aprendizagem. Então, esse é um pouco de quem eu sou. Que maravilha. Você tem a tua formação em comunicação também, né, Paulo? Estava lendo o teu material, colega nosso aqui. Fazendo uma breve síntese, eu me formei em comunicação, trabalhei em publicidade, mas aí eu tive uma crise de carreira muito cedo. Eu olhei para aquilo e falei, não é exatamente isso. Eu sabia que era humano. Não é isso que eu quero. E aí eu passei um tempo fora do Brasil, que era para ser uma experiência curta, acabou sendo longa. Tá. Trabalhei com educação, depois eu estudei bacharelado em filosofia. Opa. E daí surge a ideia também do livro que eu acabei de lançar. E depois fiz um mestrado e aí voltei para o Brasil e aí comecei a trabalhar como consultor em organizações nessa área da aprendizagem, de programas de liderança, coaching, etc. É engraçado como essa é uma área que aqui no Brasil, eu não desconheço, perdão pelo meu desconhecimento, se no restante do mundo também funciona, mas aqui no Brasil dá muito certo, né? As empresas gostam muito dessa área de alguém que oriente as empresas a aprender. Parece que as empresas não têm dificuldade, né? Tem a sua parte técnica, tem a parte do negócio dela, mas elas têm uma dificuldade em aprender que é fora do normal, né? Sim, exatamente. Eu escrevi um artigo recentemente que eu começo o artigo com uma letra de uma música maravilhosa do Beto Guedes, que ele diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E ontem mesmo eu estava dando uma aula, eu falo muito isso nas aulas ou nos workshops que eu facilito. A gente foi educado, a gente é educado por um sistema absolutamente obsoleto de educação para memorizar, né? Então, as pessoas chegam no mundo profissional, numa empresa ou no mundo do trabalho, e ela aprendeu a memorizar, ela tem muita informação, mas ela tem uma dificuldade de viver a aprendizagem que vai acontecendo. Então, as empresas começam a perceber que tem ali um gap, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, trabalhar em equipe. Nossa! As pessoas não aprendem a trabalhar em equipe. Tudo bem, tem os trabalhos de grupo na escola, mas elas têm dificuldade de colaborar. O sistema educacional é muito individualista. Ela chega na empresa, aí o gestor fala, nossa, as pessoas não estão batendo cabeça, não conseguem nem sequer comunicar direito. Aí vem os profissionais que trabalham com isso, né? Mas muitas vezes é meio retroativo, né? Quase sempre. E tem uma coisa que já teve muito em moda na ciência da administração, vamos dizer assim, que é a famosa gestão do conhecimento, né? As empresas já tiveram muito preocupadas. Não, precisamos reter, gerir o nosso conhecimento. E aí eu trabalhei um tempo com isso, até hoje, na verdade, trabalhando com informação, você trabalha com isso, né? Não tem como. E aí eu perguntava, mas o que você entende por gestão do seu conhecimento? Aonde você quer chegar? E raramente eu tive uma resposta concreta, uma resposta satisfatória. Ou seja, queremos fazer. Agora, para quê? O quê? Ninguém sabe. É isso. Esse é um desafio que eu venho vendo nas empresas há anos, né? É parecido com o que eu te falei. De novo, aquela frase da música do Beto Guedes. As pessoas trabalham com conteúdo, com informação, mas elas não refletem sobre. E elas têm dificuldade de entender o processo que vai acontecendo, ou seja, viver a experiência. É muito curioso isso, sabe? Mas não é difícil de entender por quê, né? Porque é histórico. Então, assim, se você bota um PowerPoint, só para dar um exemplo, um slide com um fluxo, ou com uma frase de um autor, o que você quiser,
a pessoa vai lá e vai lá, que bonito, faz sentido. Mas no momento que você coloca um desafio para ela lidar naquele momento ali, com os colegas que estão do lado, aí ela começa a ficar mais desconfortável, né? Porque ela fala, agora é a hora da verdade. Mas, enfim, as empresas estão percebendo que esse é o caminho. Então, a gestão do conhecimento ela tem que ir além, ela tem que ser gestão da experiência, a gestão da aprendizagem, ou seja, em loco, né? No momento presente ali, com os meus pares. Né? Então, eu acho que aí ainda está o desafio da educação corporativa. Né? Porque, na verdade, o que as empresas, e falando empresa como uma pessoa, né? A famosa pessoa jurídica, mas elas têm dificuldade de entender que é tudo um processo. A informação gera conhecimento, o conhecimento gera uma ação, a ação vai gerar uma mudança, a mudança vai gerar novas informações, e esse ciclo não para. Não para. Não adianta você falar, não, eu já sei fazer o meu negócio. Amigo, você pode saber se fazer seu negócio hoje. Só que a sociedade muda, o mercado muda, as demandas mudam, e amanhã você não sabe nada do seu próprio negócio. É por isso que tem uma defasagem com o cartesianismo, que a gente é herdeiro, o método científico, né? Que você separa as coisas, você vê a lógica, você analisa cognitivamente, abstratamente, né? É uma abstração, mas quando você vai ver a realidade, muitas vezes tem um abismo entre o que você abstraiu e o que está ali na tua frente. Então, o processo educacional que a gente foi submetido ao longo de décadas e séculos, ele é pouco adaptativo, ele não forma a gente para lidar com o imprevisível, com o não controle, com a surpresa. E o mundo vai ser cada vez mais assim, porque se não é alguma coisa da tecnologia, é uma guerra, é uma pandemia, é o Brasil pegando fogo. Né? Outro dia eu estava vendo 70% do território do país está com fumaça por causa dos ventos. Então, é absurdo, né? E aí, como é que você... Então, assim, é o tempo todo elementos que você tem que... Como é que eu faço diante dessa realidade? E aí não tem manual, por isso que o livro que eu lancei se chama Antimanual Filosófico. Antimanual, perfeito. Porque eu pego a filosofia não para dar as respostas e para dizer, mas para dizer, olha, vários pensadores ao longo de séculos trouxeram ideias interessantes que fazem com que a gente seja mais crítico, que a gente questione algumas coisas. Então, é um pouco essa a minha ideia, porque a gente é fissurado em manual, né? A gente acha que a vida é um manual, e a vida não é um manual. A gente precisa de um anti-manual para ver. Né? Engraçado, você citou um recurso que as empresas também adoram, os famosos PowerPoints. Eu faço muito PowerPoint, tanto para as empresas, só que é engraçado que, assim, é difícil você explicar que, assim, gente, a estrela não é o PowerPoint. O PowerPoint é uma muleta, que você está ali na condução da sua apresentação, na condução da sua palestra, da sua aula. E aí, no final, assim, você me passa o PowerPoint? Eu tenho vontade para frente, olha, eu passo, meu amigo, não vai te prestar para nada. Não, mas eu quero... Gente, algo que foi superestimado, né? O PowerPoint passou a ser um álibi para você não viver a experiência, entendeu? Você fala... É igual os meus alunos, né? Que eu dou aula também em MBA e tal, em escolas de negócio. São alunos já adultos, são gestores e tal, mas é uma preocupação, né? Com conteúdo, com não sei o quê. Tudo bem, o conteúdo é importante, mas é a mesma coisa que você falou. O mais importante é o que está acontecendo aqui agora. Claro. E as pessoas querem ficar fora, elas querem ficar no conteúdo porque é uma maneira de ela não se enfrentar, né? Com as suas limitações, com os seus medos. Então, de novo, a gente é bom de lição, a gente é bom de memorizar, mas a gente é ruim de aprender. Não potencialmente, mas é porque a gente não foi desenvolvido para aprender. Não, fora normal. O Antimanual Filosófico, que tem um subtítulo fantástico, para pessoas inquietas com dogmas organizacionais. Eu adorei. Esse é o primeiro livro, Paulo? Não, é o segundo. Eu lancei com um colega em 2017, chamado A Reinvenção da Empresa,
com o Vanderlei Passarella. Ele é um formador de conselheiros, uma pessoa fantástica. E eu participei de outros 2 livros com mais autores, mas esse é o meu primeiro solito. Tá. Legal. E eu acho que é bem o que você falou, né? Eu, por exemplo, eu odeio manual de instrução. A primeira coisa que eu fazia, quando eu tenho uma coisa assim, eu alio o manual de instrução a um videocassete, né? Eu lembro do meu primeiro videocassete que eu peguei o manual de instruções, eu olhava e falava, mas não estou entendendo nada. Aí eu joguei fora, falei, vou ficar apertando o botão aqui, uma hora essa birosca funciona. É mais fácil. E assim, né? O manual de instrução tem muito isso, né? Não, eu quero saber que botão apertar, em que horas, o que ele vai fazer, para não ter que aprender. O anti-manual é justamente isso. Olha, amigo, eu não vou te falar que botão, mas eu vou te falar assim, tá lá um botão, aperta e veja. É isso mesmo. Eu não vou falar de um botão perfeito, eu não vou te dar uma fórmula mágica, porque essa, ao meu ver, essa foi a forma que a educação para o mundo corporativo e para a liderança, que a gente chama de a indústria da liderança, ela surfou nesse desejo que as pessoas têm de manual. Então, os livros te davam os 5 passos, entendeu? Não sei o quê, como ser um líder de sucesso. Olha, isso sinceramente, foi me dando preguiça, porque tudo bem, são umas ideias importantes, mas é porque é uma ideia, é uma promessa, sabe? Eu acho que ali tem uma marqueteria ali no sentido de eles produtizam o conhecimento e a aprendizagem a partir de um manual. Então, como eu tenho essa inquietação e como eu tenho uma formação posterior em filosofia, eu já estava com essa ideia há um tempão. Falei, eu quero pegar uns filósofos importantes da história do pensamento humano e eu quero colocá-los como provocadores. E aí veio a ideia de dogmas. Então, cada capítulo trata de um tema. E eu não dou a fórmula mágica, mas eu trago elementos que precisam ser pensados e desconstruídos. Então, eu acho que é um livro muito de desconstrução, né? Mas para que as pessoas encontrem as suas formas. Mas é claro que eu dou algumas ideias, assim, mas é para a pessoa fazer o esforço de pensamento, porque a filosofia é isso, tá? É um convite para que a própria pessoa vá fazendo um trabalho ali, cognitivo, intelectual, corporal, tudo que você quiser, mas para ela viver a jornada dela, né? Tanto que estão vários até hoje, né? Nós temos grandes pensadores atuais, mas os grandes pensadores históricos, os filósofos históricos, estão vários até hoje. Você estuda Platão até hoje, mas Platão, gente, e tem tudo a ver. Mas aí você pegou a essência do porquê do livro. É exatamente isso. Como é que é possível pegar filósofos, alguns como Platão, 400 anos antes de Cristo, e trazê-lo como inspirador para o mundo do leadership, da liderança contemporânea? É isso, porque a sabedoria é atemporal. Você pensa só, Sérgio, o filme, que é um dos que eu amo, Matrix, né, o Matrix, o filme da década de 90, que é um filme profético em relação à tecnologia, uma das principais inspirações do filme é a parábola da caverna do Platão. Que está no meu livro, a parábola da caverna, eu falo dela. Então, você fala, nossa, é exatamente o que você falou. A pessoa vai pegar em Platão, né, um cara que viveu 400 anos de Cristo na Grécia clássica, para ter os insights dele. Por quê? Porque a sabedoria não envelhece, a sabedoria não fica obsoleta. Então, o meu propósito com o livro é exatamente esse, é mostrar que a filosofia é atual e é prática, desde que você saiba traduzi-la em ações, em comportamentos, né? Você estava falando dos livros aí, 5 passos, 25 agachadas, não sei o quê. Eu lembro, quando eu estudava, já faz um bom tempo isso, tinha os famosos 4 P's do marketing, do Kotler, que acho que todo mundo... E eu lembro que, a determinada altura, o Kotler falava, são esses os... Você quer entender marketing? Primeiro que marketing é aquela coisa difícil de explicar para tua avó, né? Você explica para tua avó, não, eu sou marqueteiro. A avó olha e fala, mas você é o quê, meu filho? Marqueteiro. Você faz o quê? E aí começou, daí dos 4 P's do marketing viraram os 5 C's.
Outro dia eu estava vendo um livro, Os 10 P's. Eu falei, meu Deus, já botaram mais P's do que o original. O povo adora inventar coisa. E, na verdade, o que é? É uma oportunidade de negócio momentâneo isso, claro. Né? Então, o povo já tem os 4 P's, mas eu vou fazer os 5 C's agora. Exatamente. É porque é uma forma de você encaixotar o conhecimento e a experiência. A teoria e a prática são duas asas de uma mesma ave. Vamos pegar as duas são importantes. Até porque a teoria não existiria sem a prática. Ela é desenhada a partir da experiência. Porém, nós somos tão cartesianos, a gente é tão fanático pela teoria, pelos passos, pelos manuais, que muitas vezes a gente olha para a teoria sem fazer a aplicação na prática. Então, tem um autor que é considerado um dos precursores do coaching, que ele é muito bom, ele. E ele foi um coach de tênis. E o livro clássico dele é O Jogo Interior do Tênis. E ele tem uma parte que é fantástico. Ele fala assim, é claro que hoje existe um professor de tênis que fala para você, o forehand é assim, o backhand é assim, não sei o que. Mas para ele ter chegado a isso, alguém teve que ter jogado com ele, né? Intuitivamente, começado a ver o que funcionava melhor. Então, eu acho fantástica essa frase dele, porque ele quer dizer exatamente isso. A gente é tão fanático nos passos, no método, que a gente esquece e perde contato com o experienciar, o experimentar. Então, eu andei fazendo umas práticas orientais, né? Tipo o Qigong, o Tai Chi. Bem no início ali do Tai Chi, porque o Tai Chi você tem que fazer muito tempo e tal. Tanto que você vê a maioria dos pessoal que faz lá no Japão mesmo é tudo de 90 anos para cima, né? Exato. Aí né, típico ocidental, eu todo ali pro meu professor, mas como é que é agora? E aí eu me lembro que uma vez ele falou, começa a sentir mais e ficar menos preocupado em decorar os movimentos. Porque os grandes mestres das artes marciais, eles não estão mais pensando, agora eu tenho que fazer. Existe uma conexão com o que está acontecendo ali. É claro que tem uma técnica, mas chega uma hora que ele transcende a técnica. Exato. Eu acho que a gente ficou tão obcecado pelos instrumentos, pelo método, pela lógica, pelo manual, que a gente perdeu musculatura de experiência, de experimentar. E isso é um problema. E é engraçado que as empresas elas gostam muito no afã de inovar, daí elas começam a trazer coachings, palestrantes, assim, que não são ruins, não tem crítica nenhuma a isso. Mas aí o povo pega e traz o Bernardinho, técnico do vôlei. Nada contra o Bernardinho, pelo contrário. Como jogador, ele foi razoável, bem mediano. Como técnico, é um excelente técnico. Mas aí, daí você traz. E ele, aquele jeito dele de gritar, de dizer, não, eu quero que você mostre para minha empresa que é assim que o time vai vencer. Aí você fica olhando, fala assim, meu Deus do céu. Ele tá no dele, ele vai fazer a palestra dele, vai contar a história dele. Outro dia assisti a palestra numa empresa lá de um cara que subiu um monte, sei lá o quê, pela terceira vez, mas nunca conseguiu chegar no topo. Eu ficava perguntando, meu Deus do céu, não, mas a resiliência, tem que tentar, nunca desistir. Eu falei assim, meu amigo, você não passa de um fracassado, isso sim. Na terceira vez você tentou fazer a coisa, tá dando com os burros na água. Se não fosse uma equipe lá te salvar, você já tinha morrido. Mas, e tá ganhando dinheiro dando palestra na empresa sobre o não desistir. É brincadeira. As empresas gostam do que é mais fácil, né? Então ela tem um budget, ela tem um orçamento. E tem que gastar, né? Porque senão perde. Tem que gastar, perfeito. Aí ela chama a estrela, seja ela qual for a estrela, que é alguém que fala bem, que não sei o quê, que tem um mérito lá da inspiração, eu acho que tem, mas a inspiração é uma coisa muito pequena em relação a transformar uma empresa, que as pessoas saiam de uma palestra agindo diferente. Então, eu até dou algumas palestras e tal, mas foi uma coisa que eu comecei a fazer menos. Assim. Eu gosto e tal, mas eu gosto de trabalhar com a experiência, com o que está acontecendo ali. Porque eu acredito que isso é mais efetivo para transformar.
para as pessoas evoluírem. Então, você está certíssimo. A maior parte da energia das empresas é gasta com one shot, que a gente chama, esse evento de fireworks, de coisa... entendeu? Aí chamam os filósofos agora, que estão também na moda, os filósofos pop, né? Chama, aí dá uma palestra, só que a pessoa saiu dali, a empresa gastou, porque os palestrantes estrelas cobram muito alto, e elas continuam ali, as pessoas estão um pouquinho mais inspiradas, mas elas mudaram muito pouco. Se você mensurar... O problema é o que os gestores esperam que aconteça após a palestra. Perfeito. Não, mas como? Vocês escutaram a palestra aqui da dupla campeã, medalha de ouro no vôlei de praia, como que vocês não estão ganhando agora? Não é palestra, meu irmão. Isso, tem que devolver para ele. Tem que devolver para ele, tem que dizer, e você, que já foi a não sei quantas palestras e tal, por que você ainda também não... Então... É o coaching, né? É o teu trabalho, é muito o teu trabalho, né? A empresa contrata o coaching, bem, qual é o seu problema? Daí a empresa fala assim, vocês esperam resolver isso como? Daí a empresa mesmo vira as costas e fala assim, bem, eu fiz o meu trabalho. Não, você estimulou o pensamento, né? Isso. O bom coaching é aquele que estimula o pensamento. O melhor mestre, e o Sócrates era assim, ele está no meu livro também, que foi o mestre de Platão, né? Foi o grande inspirador de Platão. O grande mestre é aquele que permite que extrair o melhor da pessoa e das equipes. Então, isso é uma arte, isso tem existe uma competência, você tem que trabalhar essa competência, porque você precisa aguçar a tua escuta, você precisa ter uma percepção mais afinada, entender as sutilezas, gerar desconforto, um desconforto possível, para a pessoa também não paralisar, mas ela precisa ter o desconforto para ela evoluir. E tudo isso você vai adquirindo também com o tempo, a experiência vai te dando isso. Sim. Então, se você chega para uma pessoa e fala, você tem que fazer isso, isso, aqui está a minha receita, prescrição. Desculpa, você não está formando essa pessoa, porque você está querendo que ela engula, goela abaixo, o que você está dizendo para ela fazer, né? Então, o meu trabalho é muito de facilitar processos de aprendizagem. Obviamente, trazendo conteúdo, trazendo inspiração. Mas eu sempre busco equilibrar com esses momentos de prática. E tem alguns clientes, ontem eu estava dando uma aula para um programa enorme, para uma empresa gigante, que tem aquela expectativa de que o professor vai passar o tempo todo falando. E não é o meu estilo. Então, quando eu abro para eles falarem no online, e fica um silêncio no início, eu fico tranquilo. Eu falo, meu amigo, eu estou paciente hoje, estou paciente. Por quê? Porque eles precisam quebrar isso, cara. Sim. É óbvio que eles querem falar, perguntar, comentar, e não falam. Aí eu falo, gente, mas espera aí, por quê? Porque é uma cultura organizacional truncada, as pessoas não se expõem, entendeu? Então eu tento, né? Eu tento quebrar esses hábitos arraigados, esses dogmas que eu coloquei no livro. E é muito difícil isso, é uma arte, sem dúvida. Até porque a sociedade está mudando muito rapidamente. As pessoas estão mudando rapidamente. O mercado, o que você conhece pelo teu mercado, o negócio da tua empresa hoje, amanhã é totalmente diferente. As coisas, valores, sabe? Nós vivemos há não muito tempo valores socioambientais. Sim, isso sempre foi, e sempre vai ser importante. Só que não adianta mais colocar na caixinha do creme dental, né? Nós respeitamos o meio ambiente. Não é mais suficiente, né? Uma frase na caixinha não resolve mais o problema. Não. Isso eu coloquei também no livro. Tá mais difícil enganar hoje em dia. Você até consegue enganar, mas você engana por menos tempo. Antes você enganava por muito tempo. Né? O Partido Nacional, Social Nacional lá do Hitler enganou por muito tempo o povo alemão. Ele tinha uma propaganda muito bem preparada. Hoje em dia é muito difícil enganar por muito tempo. Então, se você bota numa caixinha o teu produto e você não pratica, em algum momento alguém vai te denunciar nas redes. Então,
sabe, não ser inautêntico não é um bom negócio. Eu escrevo isso no livro. Aí, cuidar de reputação, né? Cuidar de reputação hoje em dia é uma. Olha, você tem que rebolar muito para cuidar da reputação da tua marca, né? O valor da tua marca hoje em dia é uma coisa que eu acho que assim, tem um valor como nunca antes teve, mas tem uma fragilidade com essa coisa de redes sociais, com algum mas isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, porque as empresas estão sendo chamadas a serem mais transparentes, mais autênticas. É muito fácil falar. Eu sou ética, eu sou aquilo e tal. Agora vai viver isso na prática, né? Então, eu acho que isso é um bom. Isso me dá esperança, sabe? Essa fragilidade, né? Essa fragilidade pode ser uma coisa que dê mais segurança, né? Eu preciso ser autêntico. Porque se você quer jogar com a questão da sustentabilidade, por exemplo, cara, não dá para jogar com isso, entendeu? Se você fala numa entrevista ou bota na parede lá da tua empresa que você é isso, que você é aquilo, e você não está comprometido, é diferente de acontecer algum tipo de, enfim, contratempo, assim, isso aí é diferente. Mas quando é algo que a tua própria empresa, pela cultura ou pelos processos, ela levou a isso, aí, meu amigo, então você não acredita ali naquilo. E você deve receber cada chamada de canto, né? Paulo, vem cá, aquele funcionário, vem cá, deixa eu te contar uma coisa que está acontecendo aqui na empresa. Com certeza, porque o consultor na minha área, né, que é formação, liderança, coach, ele acaba sendo, vou botar entre aspas, você vai entender, até às vezes terapeuta, né? As pessoas querem se confidenciar com ele, sabe? E elas vão confiando em você. Claro, você tem que merecer essa confiança, né? Mas, por exemplo, eu ouço coisas, às vezes, que quase ninguém na empresa sabe que vai acontecer. É porque alguém precisava me dizer. Paulo, vai acontecer isso e tal, e ele precisava de alguém para descarregar. Não encontra, né? E não está encontrando no próprio ambiente alguém. No próprio ambiente, exatamente. Eu fico feliz no sentido de que bom que eu tenho essa confiabilidade, mas, por outro lado, é o que você falou. Existem alguns ambientes que não são tão abertos, né? Então, eles vão buscando alguém que ele realmente confie, mas ele devia confiar nos colegas. E aí fica a batata quente na tua mão, né? Falando, o que eu faço com isso? Não, mas agora? Aí eu devolvo, né? Eu devolvo. Não porque tem como, se ele espera que eu resolva as questões que ele tem que resolver, ele está colocando no meu ombro uma coisa que é dele. E aí eu devolvo, né? Eu falo, isso é teu. Mas eu escuto, porque ele precisa descarregar essa energia, né? Paulo, o que você pretende com o antimanual filosófico? Você pretende que os RHs comprem, os departamentos administrativos comprem, leiam? Quando você olhou o teu produto, porque é um produto, né? Ele pronto, fala assim, putz, seria bom se ele chegasse nesse público. O meu público, ele não é exclusivamente de empresa, ele é para profissionais, para pessoas que trabalham. Porque a organização é tudo. É o empreendedor, é o PJ, né? Enfim, porque ele tem os seus stakeholders e tal. Então, o meu público são profissionais, e, obviamente, o RH, com certeza, mas todo profissional que tiver inquietação por ir mais em profundidade em algumas situações do trabalho das empresas, ou seja, pensar com um pouco mais de qualidade nesse sentido, e que curta filosofia, eu não escrevi para filósofos profissionais. Porque é um livro, imagina, 11 capítulos, cada um traz um filósofo, são algumas páginas, eu faço um recorte do filósofo. Claro. Então ele não é escrito não é um livro de filosofia, mas é um livro de uma pessoa que é também um filósofo e consultor, e que pega esses dois mundos para a gente se questionar, se provocar, né, se inquietar. Né? Então, o meu público-alvo é esse. Né? Tá muito escrito para pessoas que têm algum tipo de liderança, mas não só. Inclusive para autônomos. Né? Legal. São universais, né? São questões universais. Ética, claro. Eu falo de ética, eu falo de diálogos, eu falo de tecnologia. Então, são temas transversais, né? Universais. Maravilha.
E gostou da experiência de um livro solo? Já tem um segundo na cabeça? Não, eu acabei de lançar esse, sério. Eu preciso... Cara que gosta você já devia estar escrevendo o terceiro já. Isso tá ótimo. Deixa eu degustar esse, meu amigo. Deixa eu degustar esse. Mas eu adorei. Adorei escrever. A experiência solo é isso. É você solito ali. São as tuas ideias, né? Tá caindo tudo sobre você. Então, as pessoas estão respondendo bem. Eu tenho ouvido que eles estão falando que tá didático, tá palatável. Isso é legal, tá palatável. Ele não tá filosofês, digamos assim. Ele pega a filosofia e está traduzindo. Então, espero que as pessoas, quem sabe os seus ouvintes aí se animam. Com certeza, com certeza. Então, vamos aproveitar e dar o serviço. Onde que as pessoas encontram o manual, o antimanual filosófico? Olha, a forma mais fácil é nas plataformas. A Amazon, ela é mais fácil, assim, para quem... Ele está nas grandes redes de lojas físicas, por exemplo, a Leitura, Travessa, etc. Mas não tem garantia que você vai encontrar em todas as livrarias. Então, a Amazon é uma boa fonte, porque ela não vai demorar para te entregar, enfim, o preço, o valor está bem acessível. Então é isso. Se a pessoa clicar na busca ali, antimanual filosófico, só vai aparecer esse. Essa é a vantagem do título. Exatamente. Quando eu entrevisto autores aqui, eu falo assim, o título é importante. Pô, o título às vezes é o que vai garantir a venda do teu livro. É verdade. É bem verdade. E quem quiser conhecer um pouco mais da cabeça, da filosofia, do trabalho de Paulo Monteiro, onde que te encontra nesse mundo? Olha, o Instagram é uma boa fonte, tá? Então é Paulo _Monteiro _2018. Tá? Agora, eu tenho um canal do YouTube, mas ele ainda está... Eu estou iniciando, ele tem alguns vídeos lá, né? Se botar Paulo Monteiro Coach, vai aparecer. O meu site é www.pmconsultoria.net, tá? E lá vão conhecer também muito do meu trabalho, vídeos, artigos. E estou no LinkedIn também, né? Então, que maravilha. Então, Paulo Monteiro vão me achar lá também. Ou seja, é na fonte que preferirem. Ou seja, dá para encontrar. Só não encontra quem não quer. Dá para encontrar. No próprio livro também tem as minhas redes. Que legal, isso é bom. Está lá escrito. Que legal. Paulo, quero te agradecer demais. Parabenizar pela proposta. Eu acho fantástica a maneira como você se coloca, a energia do livro, o que você espera do livro. E, cara, te desejar muito boa sorte. Por favor, tenho certeza que logo, logo vai vir o antimanual social, o antimanual político. Continue na linha dos antimanuais, porque a gente precisa quebrar esses paradigmas e trazer cada vez mais novidade para a população. Exatamente. Não, eu que agradeço. Foi muito agradável, passou muito rápido. Eu acho que esse é um termômetro bom. Quando eu olhei e falei, caramba, meia hora já passou a entrevista. E gostei muito também de te conhecer. E a minha linha é essa do antimanual meu. Você já captou que eu sou um provocador, então vou continuar por aí. Isso é ótimo. Muito boa sorte. E tendo novidades, volta aqui para tomar um café com a gente, por favor. Com certeza, Sérgio. Um abraço para você e para todos os seus ouvintes. Valeu. Vocês que acompanharam mais essa edição aqui do Café Cultural, meu abraço. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo tão gostoso como esse. Tchau, Paulo. Até mais. Um abraço. Valeu, querido.